Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Final Cut, podcast da Sports Tailors. Se ainda não nos segue, já sabe, pode fazê-lo através dos canais habituais Apple, Spotify e YouTube. Naquele que é um podcast sempre com o apoio de craques.pt. Hoje temos connosco o treinador José Vala, treinador do Caldas há 10 anos, há 10 épocas consecutivas, o que é algo incomum nos dias de hoje. Bem-vindo, Mister, ao Final Obrigado, Cut. obrigado pelo convite. Ia começar, obviamente, por esta paixão que tem pelo Caldas. E pergunto-lhe se esta paixão pelo Caldas foi uma coisa que nasceu naturalmente ou já havia raízes familiares anteriores ligadas ao clube? Sim, eu sou natural das Caldas. O meu pai, por acaso, nunca jogou no Caldas, jogou num clube que já não existe, que era o Vila Novense. Depois fez uma carreira na Marinha e jogou em Macau, mas também sempre esteve ligado ao futebol. Tenho dois tios meus que foram jogadores do Caldas, mas essencialmente aquele que me marcou e que fez com que foi durante muitos anos, quando eu era das camadas jovens do Caldas, era o meu ídolo, era o meu irmão. Eu joguei 16 anos, se não me engano, no Caldas. O meu irmão jogou 20 e muitos, também só teve um clube, só teve o Caldas. Exatamente. Foi capitão de equipa da equipa sénior também, e foi durante muito tempo o meu ídolo. E era aquele, eu lembro quando era iniciado, quando era juvenil, quando era júnior, o meu objetivo era chegar aos séniores e jogar com o meu irmão. Concretizei esse objetivo. Depois fui adversário também do meu irmão. Pronto, depois fui fazendo a minha carreira. Felizmente os meus pais e o meu próprio irmão não me deixaram. Que nós estamos a falar numa altura em que o Caldas estava na antiga 2ª Divisão B, mas era uma equipa completamente profissional. E eu tinha que fazer uma opção na altura, ou ia tirar a minha licenciatura ou continuava a jogar futebol aquele nível, e os meus pais e o meu irmão acabaram quase por não me deixar e obrigaram-me a seguir os estudos. Licenciei-me, continuei sempre a jogar, na altura na Associação Benitense de Cultura e Desporto, e depois o mais rápido possível, quando pude, voltei ao Caldas. Exatamente. E falou aí da 2ª Divisão B. O José Vala é o quarto futebolista do Caldas com mais jogos na 2ª Divisão B, com 240 jogos. E ele perguntar o que é que recorda desses tempos também de jogador do clube, e se ainda guarda amizades dessa altura. Por exemplo, posso-lhe falar de nomes como o Hermes, o Pedro Alberto, o Pica, o Pina. São nomes certamente familiares para si. Sim. Todos eles continuam a ser grandes amigos. Talvez desses que falaste, o Pedro é aquele que ainda estamos, coincidência ou não, e não por influência dos pais. A minha filha e a filha, temos uma filha, eu tenho 21, vai fazer agora 22, e a do Pedro também com 22. A Marta, a Cia e a Marta são as duas melhores amigas, mas não teve influência nenhuma dos pais, nem foi por os pais estarem sempre juntos. O Pina é um grande amigo, é vizinho, cresceu no meu bairro. O Pica ainda é da minha família e grande amigo também, apesar de agora estar a viver em Torres e não ter tanto contacto. O Hermes é o eterno Hermes, não é das Caldas, mas veio para as Caldas, foi adotado por nós e é um grande amigo que também vejo muitas vezes. Falta aí talvez aquele que é o meu melhor amigo e que vem do futebol também, que é o Nuno Ferreira. Acabou por não jogar tanto, se calhar, aí no Caldas, mas foi até há bem pouco tempo um diretor do Caldas, o vice-presidente. E é por ele, foi por ele que eu tive o convite para, ou seja, há 10 anos atrás, foi pelo Ferreira que eu tive o convite para voltar ao Caldas. Mas independentemente disso, é aquele amigo que eu, no meu dia-a-dia, estou constantemente. Uhum. Mas foi sempre então um sonho de infância vir a jogar na equipa sénior do Caldas? Também era um sonho de infância vir a treinar o Caldas? Não, isso sinceramente não sei. Aliás, o ser treinador não... Foi só mais tarde? Sim, não é algo que eu tivesse perspectivado. Quem me conhece e quem jogou comigo, daí eu também ter sido desde os iniciados. Eu fui sempre capitão do Caldas, nos iniciados, nos juvenis, nos júniores, depois mais tarde nos séniores, na Associação no Benitense, que estive lá um ano, no segundo ano já era capitão de equipa. Pronto, tinha se calhar algum perfil de líder e de liderança, mas sinceramente na minha cabeça não estava essa perspectiva.
depois foi mais tarde, com a influência de outro grande amigo, do Gil, que treinou jogou no Beira-Mar, ganhou uma taça de Portugal pelo Beira-Mar. Eu digo sempre isto, que ele é muito mais conhecido por isso do que propriamente depois para a carreira que fez como treinador, infelizmente, porque também não quis, viu que aquilo não era para ele no mundo dele e acabou por deixar. Mas por influência do Gil, que me convidou, é que talvez tenha surgido aí essa vontade de ser treinador. Depois foi uma experiência como treinador principal que não estava à espera, que aqui aconteceu. Achei interessante e disse, olha, porque não? Se eu gosto tanto de futebol, porque não ser por aqui? E foi uma coisa normal, não foi algo que estava premeditado, nem foi algo que estava pensado. Aquilo que disseste do ser jogador, isso sim, isso era desde a escola primária, o ser treinador acabou por acontecer. Uhum. E essa primeira experiência também que falou de ser treinador principal, foi no Óbidos. Exatamente. O que é que guarda dessa experiência e como é que também recebeu esse convite, nesse caso, para treinar pela primeira vez uma equipa? Sim, ali não era tanto um convite, ali a Associação não era bem em Óbidos, há o Óbidos Sport Clube e a Associação Espeleológica de Óbidos, que era uma associação de jovens que inicialmente estava dedicada só à espeleologia, às grutas, exploração de grutas, que eu fiz parte dessa associação durante muitos anos, mesmo fora do futebol, em campos de férias, apesar de grutas não ser muito a minha praia, mas também experimentei. E um dia, com um colega de Educação Física, como eu tinha 28 anos, para aí 29, ele desafiou-me porque não lançámos também uma escola de futebol, que não havia nada em Óbidos. Então, dentro da Associação Espeleológica, criámos uma secção de futebol com miúdos muito pequeninos, que alguns deles são meus jogadores agora, o João Rodrigues, o Tarzan, o Nuno de Januário, começou ali, o Filipe Cascão, que deixou ano passado, o Vítor Bernardo, que era o irmão do João, que também já deixou, que também passou lá. Ou seja, começámos com esses miúdos, depois foi seguimento. Eu continuei sempre a jogar até aos 33, depois voltei, mas até aos 33 ali no Caldas, e a acumular, quando eu digo acumular, era se calhar ir lá ao sábado de manhã fazer um treino com eles. Não treinava equipa nenhuma, mas ia lá. Depois sim, quando parei ali aos 33 anos, comecei a treinar umas equipas de Benjamins, sub-12, e houve esta sequência de miúdos. Levámos estes miúdos até uma equipa de júniores, sempre com eu era um dos sócios, entre aspas, daquela associação, e até que depois surgiu a hipótese de fazer uma equipa sénior com esses miúdos que tinham feito esta caminhada até aos júniores. Um deles, pronto, o maior exemplo era o João, o Tarzan. Porque não fazemos uma equipa de séniores na primeira divisão da Associação de Futebol de Leiria. E pronto, e o meu colega, o Vítor, na altura, para fazermos isso, tens de ser tu a agarrar nisso. Pronto, e foi, seguiu assim. Portanto, não foi um convite, foi quase imposto, entre aspas, e fizemos no primeiro ano. Não subimos divisão, mas estivemos ali quase para subir. O João, entretanto, deu nas vistas, porque era uma coisa fora do normal naquela divisão. O João vai para o Caldas. No segundo ano, com os mesmos miúdos, isto com aquela equipa praticamente só de ex-júniores da AEO e mais um ou outro que não tinha ficado no Caldas e que a gente ia buscar. No segundo ano fomos campeões distritais, subimos divisão. Iniciei a terceira época lá, fiz lá 3 épocas. A terceira época ficámos em 7º lugar, se não me engano, na primeira divisão da Associação de Futebol de Leiria. Pronto, e depois aí é que eu salto para o Caldas. E esse convite do Caldas, que surge em 2016, sim, situar aqui, foi um convite totalmente inesperado ou já havia algum interesse manifestado? Não, o anterior treinador do Caldas era o Mr. Luís Braz, que foi o meu treinador do Peniche e provavelmente das pessoas que eu mais estimo no futebol. Uma pessoa completamente íntegra, muito direta, um amigo que falamos de vez em quando, um amigo. E enquanto o Mr. Braz estivesse no Caldas, o Mr. se um dia ouvir isto, ele sabe que é verdade. Eu fiz força para o João ir para o Caldas na altura, porque disse: Mr., você tem aqui um craque
aposto nele e fui muitas vezes ver o Caldas, não estava sequer na minha cabeça. Aliás, tive o convite do Mr. Brás para integrar a equipa técnica na altura e eu disse a ele: Mister, estou muito feliz aqui neste cantinho na AEO, estou a gostar, é um projeto interessante, estou a gostar, eu vou ficar por aqui. Depois, no final dessa época, apesar do Caldas ter feito uma excelente época também, optou-se por, na altura, a direção do Caldas, o Mr. Brás não houve acordo. Depois ainda acho que veio o Ricardo Moura, já não me lembro bem, mas houve qualquer coisa. Pronto, depois surgiu o convite, tinha feito há 2 épocas que eu fazia boas épocas ali na AEO, e surgiu o convite por parte do Nuno Ferreira, que eu já falei. Lembro perfeitamente como é que ele me disse: olha, eu sei que vamos ser alvo de críticas os dois, toda a gente sabe que nós somos os amigos que somos, toda a gente sabe que nós estamos muitas vezes juntos, mas eu acredito que tu tens capacidade, tu com certeza também acreditas que tens potencial para orientar esta equipa nesta divisão. Eu estou pronto para arriscar, se tu estiveres pronto para arriscar, nós vamos assumir os dois este risco. E assumimos. Aquilo que ele disse foi uma realidade. Houve quando as coisas estavam menos bem, vinha sempre ao de cima, isto é o que dá, e buscar amigos e coisas do género. Assumimos isso, e eu lembro quando fomos à meia-final da Taça, ele a chorar disse-me: afinal eu tinha razão, valeu a pena a gente assumir isto. Pronto, mais ou menos assim a história. Já lá vamos a essa meia-final da Taça, mas queria-lhe perguntar, já falou aí 2 vezes do Tarzan, que é uma figura incontornável do Caldas. Acabou por reencontrá-lo depois, quando assume o Caldas. O que é que representava, no fundo, o Tarzan para o clube Caldas e no fundo, para os adeptos e para agentes das Caldas da Rainha? O João vai ser o João já está com 30, 31, pronto, já não vai chegar onde... Mas eu digo com toda a honestidade, e acho que quem acompanha o futebol, especialmente esta divisão, e tem particular interesse em olhar para as características do jogador e para aquilo que ele faz, o João, pode-se dizer mesmo que passou ao lado de chegar a um nível altíssimo, porque tinha todas essas condições. A questão, e eu às vezes, eu falo isto muitas vezes até com o João, aliás este ano já falámos sobre isso, ele vai acabar e eu provavelmente também vou sentir um dos responsáveis por ele não ter ido mais longe, e ele é que me disse: não, mister, o responsável sou eu, porque ele já esteve, ele esteve no Leixões, ele esteve no Bessade, ele teve essas possibilidades, e lembro que quando ele estava no Leixões foi ele próprio que ligou a dizer: mister, eu não estou feliz, se o mister estiver interessado, eu quero voltar ao Caldas. E depois, logicamente, nós fizemos tudo para que ele voltasse. Portanto, ele é um caso particular, é um caso de alguém que tem o potencial que tem, que precisa do mundo próprio dele para mostrar o valor dele. E, portanto, não sei se ele também, não estou a dizer que sou só eu e que é só o Caldas, tem esse contexto para ele. Provavelmente existiria outros contextos, mas ele acabou por não o encontrar. E pronto, agora cada vez o jogador também tem mais, ou seja, até mais tarde pode conseguir chegar lá, ainda pode ser que ele consiga, mas se acabar por não conseguir, fica aqui um pouco a desilusão. Há sempre uma desilusão, da minha parte é uma grande desilusão, porque não, é um potencial tremendo. E de certa forma é positivo também para si, para poder contar sempre com ele ali para mim é ótimo, mas ao mesmo tempo já conheço o João desde pequenino, conheço os pais do João, conheço os filhos do João, conheço e pronto, e tenho uma excelente relação. Nunca ia fazer nada para o prejudicar, olha, ficas aqui no Caldas porque é bom para o Caldas e é bom para mim como treinador. Não, sempre teve aliás, sempre fomentei que houvesse essa possibilidade, e ele sabe. Agora, se chegar ao fim e não o parecer, vai ser uma desilusão, acho que se perdeu ali um jogador que eu gostava de ter visto num contexto de primeira liga, sem dúvida nenhuma. E
alguma vez pensou poder vir a treinar o Caldas durante 10 anos? Ou seja, há pouco tempo disse numa entrevista até ao site craques.pt que noutro clube já tinha sido despedido, mas no Caldas isso não acontece. Sim, o Caldas eu não estou a dizer que eu sonhava estar 10 anos, ou até acho que ninguém sonha isso, toda a gente sonha ou progredir ou mudar. Claro. As coisas foram acontecendo de forma natural. Eu não escondo que sou mesmo na minha vida, por exemplo, na minha profissão como professor, eu estive sempre vários anos nas mesmas escolas porque gosto, me sinto bem. Ia dizer que estou casado há 27 anos, mas isso não é por me sentir bem, é simplesmente porque é um sinal. Mas, ou seja, gosto de ter alguma estabilidade também, mas não é que se procure, quer dizer, olha, isto tem que ser assim. Acontece, e se me sinto feliz, não tenho essa vontade e lutar para mudar, para que seja diferente. E foi acontecendo isso no Caldas. Fui-me sentindo bem, fui felizmente tendo mais bons resultados do que maus resultados. Aconteceu aquilo que eu disse na entrevista que referiste. Nos momentos maus, em que normalmente iria existir a substituição do treinador, naquele clube não acontece isso, dá-se estabilidade, dá-se tempo. É o próprio presidente, que lembro do presidente Jorge Reis. Eu estou há 10 anos, o presidente Jorge Reis teve 12, se não me engano. Ele ter-me dito, não, se uma vez que eu queria sair, assim, olha, se tu sais, a direção também sai. Portanto, isto não acontece em muitos clubes. Também acho que acabei por ser responsável por isso, por trabalho que fiz e que faço. Mas pronto, sempre aberto às duas situações. No final de cada época, quando decidimos renovar, sempre aberta às duas situações de mudança, se entendermos que uma análise que fazemos sempre que é o melhor, de continuidade, de ser a direção a decidir isso ou ser eu próprio a decidir. No fim, acabamos há 10 épocas que achamos que o melhor é continuar, e por isso é que eu cá estou. Qual foi o melhor momento, qual foi o momento mais difícil que viveu enquanto técnico do clube? O momento mais difícil foi no ano que subimos à Liga 3. No ano que subimos à Liga 3 tivemos 4 derrotas seguidas, e pronto, foi aquele momento em que cheguei a estar com um pé em casa e outro ali no clube. Cheguei a faltar um treino, se não me engano, e tu tínhamos treino marcado, e eu tinha-me já despedido dos jogadores e tinha-me ido embora. Tinha dito à minha equipa técnica, apenas, essencialmente, que é aquilo que anda sempre comigo, pronto, que estava finalizado. Tinha falado com a direção. A direção até já tinha, entre aspas, assumido mais ou menos que pensava eu, pronto, pelo menos para mim eles não me disseram nada. Pronto, o que aconteceu foi a direção. Foram dois dos capitães de equipa, o Tomás Militão e o Luís Paulo, que me apareceram em casa nesse dia que era para haver treino. E pronto, e tivemos uma conversa que ainda hoje guardo quase as palavras todas, mas é uma conversa entre nós, mas que claro, entre elas eu lembro que o Luís disse que isto era um barco em que estávamos todos juntos, eu era o comandante e se eu saísse o barco, íamos todos com o comandante, e era porque o barco ia ao fundo, e que não fazia sentido. O Mili deu uma nome por nome dos colegas, nome por nome cada um dos colegas tinha dito, e que estavam todos com o treinador, e que ninguém via que havia essa necessidade. Assumimos isso, ganhámos o jogo a seguir e subimos divisão. No Caldas já montou várias equipas, já subiu de divisão, já desceu de divisão, já brilhou na Taça de Portugal, já esteve perto de eliminar o Benfica na Taça de Portugal também. Como é que encontra motivação para continuar sempre no dia seguinte?
Pronto, essa é uma excelente pergunta. Há vários pontos onde nós temos que encontrar que eu me preocupo com essa motivação. Um deles é para os jogadores, porque não é só o treinador que está há 10 anos, eu tenho ali jogadores que estão há mais anos ainda e muitos comigo ouvi sempre o mesmo discurso e por muito que eu tento mudar, certeza absoluta, e nós nos balneários sabemos, eu ainda guardo palavras que os meus treinadores estavam sempre a repetir e que a gente tem dois brinca, eles com certeza também têm da minha parte. Eu tenho essa preocupação em motivar para o treino não ser sempre o arroz com feijão, como eles costumam dizer. E guardo aqui umas palavras que o João Rodrigues disse uma vez no Canal 11, que fizeram exatamente essa pergunta, mas ao contrário, como é que ele aguentava o Mister de 10 anos, e ele respondeu na simplicidade dele e na humildade que ele tem, disse que o Mister parece que todos os anos é diferente, ele traz sempre qualquer coisa diferente. Ou para o treino, ou é a estrutura tática que este ano vamos fazer uma coisa diferente, ou vamos defender desta maneira, quando passado defendíamos de outra. Eu tenho um bocadinho essa preocupação, não sou um treinador agarrado a nada, e também de trazer coisas diferentes. Ultimamente temos jogado a 3, é verdade, desde que entramos na Liga 3, se calhar em 80% dos jogos tem sido a estrutura escolhida, tem sido 3-4-3 ou 3-5-2, mas dentro dessa estrutura há ali variáveis que a gente pode mudar. Exatamente. E vamos procurar sempre introduzir essas coisas diferentes para que os jogadores também encontrem qualquer coisa diferente. Eu próprio, para me motivar a mim mesmo, é mais difícil essa parte, porque eu não escondo que às vezes há alguma saturação. Houve uma coisa que eu fiz há uns anos que foi ótimo, foi apesar de ter redes sociais, não os utilizar nem ir ver, porque andava a ficar saturado e com um sentimento de injustiça e de ingratidão por parte de algumas pessoas que eu até conhecia, porque nós nas Caldas acaba por ser um meio que nos conhecemos. Eu optei por fazer e foi uma coisa boa que eu fiz, muito positiva para a minha saúde mental, e depois vou arranjando dessa motivação aqueles também que gostam de mim, que nos momentos maus a minha família está lá sempre para me ajudar. Tenho uma filha que é doente por futebol, e que tem sempre uma palavra para o pai, e acho que neste momento ainda me sinto motivado para aquilo que estou a fazer. Uhum. De todos os jogadores que treinou no Caldas até hoje, quem é que faria de certeza parte do seu 11 ideal? Já me fizeste uma pergunta parecida. Eu não vou responder aos que estão atualmente, porque senão tinha que ser vários. Mas há um que já não está. O que eu disse há bocado do João, posso dizer dele, que é o Leandro Borges, que está agora no Diferdange, no Luxemburgo. Pronto, foi pena aparecer já com uma certa idade no futebol português e ao Caldas. Ele veio para a Distrital, para o Sarnás, com 28 anos já. Depois esteve aqui 4 épocas no Caldas, saiu com 32 mais ou menos, 32, 33, já não me lembro. Mas de facto é um jogador que tinha tudo para, e no meu 11 estaria sempre também, mas acho que não era só no meu 11. Eu lembro quando todos os treinadores com quem nós jogávamos, já na Liga 3, falavam disso, falavam da qualidade que o Leandro tinha, um médio com uma capacidade de recuperação e ao mesmo tempo de organização, porque era muito alto, estatura física muito forte, mas ao mesmo tempo tecnicamente era muito evoluído. Portanto, e juntava a isso um ser humano incrível. Ainda bem que ele acabou por, já com uma certa idade, mas ir ganhar algum dinheiro na bola, que também o merecia. Mas para além do Leandro, mais alguém? Dos que saíram, pronto, se eu não dissesse aqui o que ele diz, que ele próprio se intitula meu filho, não, o Militão. O Militão é um líder, é a extensão de um treinador, é aquele jogador que qualquer treinador gostava de ter, mesmo que por vezes possa não ter aquele desempenho que aconteceu, e algumas falhas que, também na posição onde jogava, algumas falhas que até comprometiam. Ele tinha sempre a capacidade de assumir, de lutar no treino a seguir para emendar, de ter uma palavra para o grupo e para o treinador. E quantos jogos é que nós não perdemos e chegávamos ao balneário e eu ia para falar e ele dizia: não, isto eu é que falo.
Pronto, eu acho que qualquer treinador, e eu, logicamente, o Militão estaria sempre na minha equipa. E outra questão que lhe queria colocar é como é que explica que o Caldas tenha a tradição de conseguir manter, isto já acontece há algum tempo, de manter os jogadores várias épocas no clube. Ou seja, há pouco falava aí até da questão da motivação e da motivação não só dos jogadores que estão com o mesmo treinador há 10 anos, mas também do treinador. E o que vemos muitas vezes noutros clubes é o treinador, quando está há muitos anos no clube, chega a uma determinada altura e faz uma grande revolução no plantel. Mas isso não acontece no Caldas. Sim. E, portanto, como é que explica essa tradição de manter vários jogadores, muitas épocas no Caldas, e o clube consegue manter, e já nem sequer vamos tocar na questão do Tomás Militão, que jogou mais de 20 épocas no Caldas, ou do Luís Paulo, por exemplo, mas ainda há dias, por exemplo, o Nuno Januário cumpriu 250 jogos no clube, portanto, para se cumprir 250 jogos num clube, é preciso estar lá muito tempo. Como é que explica esta capacidade que o clube tem? Sim, isso é uma realidade e como disseste, não é só de agora, né? É só, eu não posso dizer, olha, isto é meu. Já eu como jogador, ainda há pouco tempo estávamos a fazer, eu estava com o Ferreira, estávamos a falar nisso. Já no nosso tempo, o Pedro Alberto era das Caldas, o Ferreira era das Caldas, o Pique era das Caldas, o Zé Val era das Caldas, o Malagueta, que na altura era das Caldas. Nós tínhamos muitos jogadores que eram das Caldas ou eram ali da zona e que ficávamos ali anos e anos e anos e não saíamos dali. Sim, outro exemplo é o seu irmão, por exemplo, que jogou 20 épocas no Caldas. E depois tínhamos outros exemplos de jogadores que vinham e ficavam. O Hermes veio de fora, nunca mais saiu. Exatamente. E ficou no Caldas e acabou, não saiu dali. Tínhamos de facto, há de facto isso. Eu não sei, no meu tempo de jogador... Eu pergunto isto porque na altura, se calhar no seu tempo de jogador, era mais difícil um jogador estar constantemente a mudar de clube. Mas hoje em dia vemos que os jogadores constantemente mudam. Mas continua a acontecer. No meu tempo nós chegávamos a falar disso e depois nós eu lembro, nós tínhamos um lugar comum onde praticamente estava... tudo que era jogador do Caldas e famílias e namoradas na altura, era ali que nos encontrávamos, havia um bar nas Caldas que era um bar muito nosso, pronto, aquilo era praticamente conhecido como o bar dos jogadores do Caldas. E os que vinham de fora, tínhamos sempre 3 ou 4, ao fim de uma semana, 2 semanas, 3 semanas, ao fim da pré-época, pronto, nós já estávamos a convidar, vamos beber um café ao Valdos, que era na altura o bar, e pronto, e eles integravam-se ali, e depois criava-se ali um ambiente, ao fim de 3, 4 meses, se calhar estávamos todos a jantar em minha casa. Isso é o que constrói também a mística. Pronto, do clube. Exatamente, e construía-se essa mística, e nós falávamos muito disso. Eu agora, desde que estou ali, sei que também há um bocadinho isso, sei que eles próprios fazem, e com toda a autonomia, eu sei que às vezes também como treinador sou convidado para algumas coisas, mas não sou para todas, e ainda bem, que isso é mesmo deles, eu sei que também há isso. Agora, como é que isso foi passado? Aí é que se calhar está o segredo. Provavelmente isto foi passado de uns para os outros. Foi passado da minha geração e da anterior para a minha e da minha para a seguinte e sucessivamente até chegar à atual. E tem-se mantido isto. Se juntarmos a isto também o facto de pelo menos nos últimos 14, 15 anos, o Caldas tem tido direções também, com algum sentido de humanismo também, em que primeiro está a pessoa, depois está o jogador. O Caldas faz coisas que poucos clubes fazem e que o Caldas podia não o fazer porque são contratos amadores e se quisesse não lia. Por exemplo, nós tivemos vários jogadores já com rupturas da LCA, ligamento cruzado anterior, e a primeira coisa que o Caldas faz é renovar o contrato com um jogador que nunca jogou. Por exemplo, o Chaves, o Gonçalo Chaves, chegou ao Caldas, teve uma lesão grave, que na altura foi num pé, o Caldas renovou logo o contrato e sabia que ele não ia jogar mais a época. Na época a seguir o Gonçalo Chaves tem lesão outra vez, chegou-se ao final da época, decidiu-se não, o treinador quis o Gonçalo Chaves, a gente vai apostar, o Gonçalo é o ponta-lança que a gente quer. Na pré-época ele tem a ruptura do LCA na época anterior e ficou ano fora. O que é que o Caldas fez? Renovou-lhe o contrato para esta época. Mas isto também não é habitual e não havia, nem eram contratos profissionais, são contratos que é uma assinatura. Não havia nenhuma obrigatoriedade. Obrigatório. Portanto, isto também, juntando aquilo que eu falei da mística que sai passando, há um humanismo também, muito humanismo também tem existido por parte de quem dirige o clube.
faz com que o jogador depois, se calhar, também pense duas vezes entre vou sair daqui para ganhar mais 200 ou 300 euros numa situação completamente instável, que não sei o que é que vai acontecer, ou deixa-me ficar aqui onde sou feliz. E tem acontecido com alguns jogadores. Uhum. Trouxemos aqui algumas fotografias para o Mister também recordar um pouco também da sua passagem destes 10 anos, que vamos poder ver. Aqui, esta. E estava mais magro. O que é que pode dizer sobre esta foto? O Penas a minha equipa técnica tem sofrido várias alterações e não é por eu ter mau feitio, que eu acho que não tenho mau feitio. Tem sido uns, felizmente, porque têm conseguido coisas melhores, outros porque também decidiram mudar, porque de facto ser treinador do Caldas e fazer parte da equipa técnica do Caldas não dá para viver. Eu não sou profissional, o Gonçalo tem uma empresa, eu sou professor, este ano temos um momento com profissional, mas não dá. Portanto, eles têm que ir logicamente à procura de outras situações. O Penas é aquele elemento que vem desde... Eu lembro, o Penas treinava uma equipa de uma escolinha do Sporting e eu treinava uma equipa da AEO, de sub-12 ou sub-13. Eu não conhecia, ao contrário do que muita gente pensa, o Penas é mais novo do que eu, o irmão dele é que é de 72, é que jogou comigo na Medita, o Bené, e o Penas eu só conhecia dele ter jogado no Caldas, sabia que era o Penas, falava com ele, mas não era no meu círculo de amigos. E tínhamos uma equipa, eu treinava na EO e ele na escola do Sporting. E tínhamos cada um tinha assim um menino mais forte, aquele que quando entra, mas a gente tínhamos os dois a mesma perspectiva, este miúdo tem que jogar, então nós combinávamos, quando entrava o dele, entrava o meu, quando eu jogava contra ele, entrava, isso era para jogar 20 minutos, jogavam os dois 20 minutos. Pronto, jogavam os dois nos veteranos e estarem em equilíbrio, estávamos equilibrados, ou seja, estavam 6 miúdos com mais capacidade e um que era o dele e era o meu. Exato. E fazíamos sempre isso, e quando jogávamos um contra o outro, e foi daí se calhar veio esta admiração também que eu tenho por ele. E quando eu fui convidado, a primeira pessoa, não sei porque, a primeira pessoa que eu me lembrei assim, olha, vou convidar o Gonçalo para vir comigo. Pronto, foi assim. Ele aceitou. Vamos seguir à próxima. Aqui, se calhar, um bocadinho de saudades de jogar, não é? Sim, cada vez tenho mais dificuldade por causa da minha coluna, mas não, às vezes eu costumava brincar, com o Militão é que eu brincava muito, porque eu era central também, mas eu fiz sempre golos, eu tenho épocas com 4, com 5 golos, e o Militão veio-se aflito para fazer um golo, eu estava sempre a brincar com ele, um central que não faz um golo de canto, mas não, era um jogador... Uma picardiazinha. Sim, era um jogador agressivo, que deixava tudo em campo, não era um portento tecnicamente, mas também não acho que não era dos piores. Tinha um jogo, apesar de não ser muito alto, tinha uma boa capacidade de jogo aéreo, talvez fosse dos pontos fortes que eu tinha, e a agressividade, pronto, era daqueles centrais agressivos, dava umas pavadas deles. Exatamente. Vamos à próxima. Esta, lá está... Também já tem menos uns quilos, menos os cabelos brancos. Exatamente. Aqui provavelmente os primeiros anos. Sim, é provável. Primeiros anos. Não sei se será logo a primeira. Não, a primeira não deve ser. Já estou com ar ali terceira, quarta época, não é? Sim, já estou com ar que já passou um bocadinho. Exatamente. Vamos à próxima. Aqui já... Isso é o ano da taça. Exatamente, é 2017-18. Não, eu conheci logo por causa do hotel. Isto aqui é a história engraçada. E se calhar é o que eu estou a contar ali. Nós, a história do hotel. Nós estamos no hotel e tínhamos um plano para os jogadores. Nós jogávamos à noite, às 8 em Aves, e estávamos num hotel em Vizela. E tínhamos dado aos jogadores um plano que era: almoçávamos, tínhamos ali íamos só dar uma voltinha e depois íamos para os quartos descansar um bocadinho e dormir. Quando o presidente diz assim, não, para os quartos não, mas a gente já tinha dado um papelzinho para os jogadores com o plano todo, e para os quartos não, que a gente só pagou até ao meio-dia. Se fomos para os quartos tens que pagar outra vez. Então onde é que dormiram?
dormimos, eles estão os jogadores, isto deve ser o hall de entrada, estão os jogadores deitados no hall de entrada, outros nos corredores, e dormimos. A equipa que estava nas meias finais da taça, ficávamos ali pelos corredores e andávamos. Provavelmente depois foi jogar com o Desportivo das Aves e perdeu 1-0 contra uma equipa que jogava na Primeira Liga. Dormiram nos corredores. Eu, para a minha cara, eu estou ali meio a rir, provavelmente até isso que eu estou a contar, porque isto estava cheio lá de câmaras lá e que alguns assistiram e viam os jogadores deitados, então, mas eu disse, olha, isto era para ser nos quartos, para eles descansarem esta hora e meia, mas não dá, olha, é aqui no Só se pagou entrar. até ao meio-dia. Exatamente. E creio que é a última a seguir. Isto é lá também. Esta conferência também eu guardo não fiz propositadamente, mas ainda hoje há pessoas que me falam nisso com alegria e com uma estação de respeito. Estava a sala cheia, não é? Que não é habitual para o moderador do Caldas, e estavam duas pessoas das Caldas, que era o Jorge Galeão, que era na altura da rádio, e agora esqueci-me o Joel, o Joel da Gazeta das Caldas. E eles iam fazer uma pergunta e eu disse, olha, em primeiro lugar, as perguntas é para o Joel e para o que nos acompanham todo ano. E eles acharam isso excelente e fizeram publicações com isso e sinceramente foi mesmo, era o que eu sentia na altura. Olhei e até disse, está aqui o Joel e o Jorge, e pronto, foi só isso. Certíssimo. E vem aí mais um grande duelo da Taça de Portugal, não é? No Campo da Mata. Como é que uma equipa não profissional também se prepara para um jogo deste? Já tem esta experiência, que já aconteceu com o Desportivo das Aves. Agora vai ser o Sporting Braga. É uma equipa, obviamente, com outra força que não o Desportivo das Aves. Ainda que nesse ano, lá está, o Desportivo das Aves até tenha ganho a Taça de Portugal, mas falamos com uma equipa com outros argumentos, o Sporting Braga. Hoje em dia, como é que uma equipa não profissional como o Caldas se prepara para um jogo destes, Mister? Sim, eu acho que mais do exemplo das Aves foi o exemplo com o Benfica. Que exatamente, sim. Nesse ano era o Benfica, o primeiro Benfica do Roger Smith, aquela equipa mais forte do Benfica, se calhar, nos últimos anos. Também vou aproveitar enquanto uma história engraçada. Nós acabámos um treino, marcámos um jantar em casa do Morgado, que é um dos adjuntos, ia dar o Paris Saint-Germain Benfica antes do jogo da taça. E a gente, olha, vamos analisar o adversário a ver o Paris Saint-Germain. e eles tiraram fotografias e tudo na altura, porque eu sofro um bocadinho disto. O sofá para mim me dá-me um sono. E a gente acabou de jantar, eu sentei-me no sofá, depois começou a dar o Benfica e entretanto eu adormeci. E eles tiraram fotografias e puseram a legenda, olha, o Mister a analisar o Benfica. Mas pronto, como é que se prepara? Prepara-se estes jogos como se prepara aos outros. Motivar é que é muito mais simples. Os jogadores estão completamente motivados para isto. Nós procuramos, dentro do facto de não sermos uma equipa profissional, mas é aquilo que nós dizemos sempre, nós, equipa técnica, e passamos para os jogadores também. Nós podemos não ser profissionais no papel, mas somos profissionais na forma como trabalhamos e queremos ser o mais profissionais e não, ou seja, respeitamos toda a gente, aprendemos muito com toda a gente. Eu, como treinador, aprendi muito quando tive de tirar o FAA com muitos treinadores de Craveira e outros com menos carreira, mas que têm muita qualidade. Aprendemos todos uns com os outros, mas também tenho a minha ideia e aquilo que pretendo. E dentro da minha equipa técnica é igual. E portanto, quando nós preparamos os jogos, preparamos sempre da melhor forma. E temos um analista excelente. Analisamos os pontos fracos do Benfica. Eu lembro que a gente analisou coisas importantes e só dizíamos da esquerda só podem jogar todos, e confirmou-se, jogaram praticamente todos. O Rafa é que era bom a não jogar, que o Rafa estava muito forte naquela altura e quando agarrava na bola arrebenta. E a gente a brincar dizíamos que se darem o Rafa já não é mau. E por acaso jogou o Enzo, jogaram quase todos, só não jogou o Rafa e o Otamendi. Praticamente jogou o resto da equipa que andava a ser titular. E para nós ainda foi um fator de maior motivação. Há uma equipa como o Benfica, que está no nível que está e que vem às Caldas jogar
e poucas mudanças faz, é porque também nos está a respeitar. Exatamente. E isso acabou por ser um fator ainda de maior motivação. Agora, para o Braga, é o que nós... Não é por ir jogar com o Braga, mas dos jogos que eu vi na Primeira Liga, e não estou a olhar para classificações, há 2 jogos que eu acho que retratam um pouco aquilo que eu vou dizer. O Sporting Braga e o Porto Braga, o Braga em termos de qualidade acho que foi superior nos 2 jogos às 2 equipas que estão agora na frente do campeonato. Uma qualidade tremenda, uma qualidade com bola e acima de tudo uma grande capacidade de terem jogadores sempre muito altos e recuperavam logo. Eu lembro do Porto ter muitas dificuldades em sair quase do seu meio campo, que o Braga estava sempre ali muito perto para recuperar a bola. E com o Sporting aconteceu isso também, apesar do golo aparecer só na parte final com o penalti, também o Sporting praticamente não estava a sair. Portanto, vamos apanhar esse Braga. Agora, isso, nós temos mais dificuldade em sair, provavelmente vai acontecer, mas não é preciso eles fazerem tanto como fizeram com o Porto, como o Sporting, com naturalidade isso vai acontecer. A gente vai ter que arranjar estratégias para acima de tudo, aproveitarmos a pouca percentagem que há de nós termos sucesso. Há uma percentagem, há sempre, seja qual for o adversário, é reduzida, é sobre ela que nós vamos trabalhar. E jogar na Mata Encantada traz outro elan à equipa do Caldas? Pá, sim, essa Mata Encantada veio do ano da taça, principalmente aquelas reportagens que a Sport TV fez com o Jaime Cravo, em que um dos títulos foi Mata Encantada. Se não me engano, ficou. Se não me engano, quem escolheu esse título foi para uma das reportagens, eles fizeram na altura de 3, se não me engano. Para uma delas foi o Rui Almeida, que era capitão, que escolheu esse, e ficou a Mata Encantada, e de facto nós ainda hoje brincamos, ainda agora neste último jogo brincámos com isso, acabámos por não ter sucesso, que era quando se acende as luzes da Mata Encantada a gente nunca perde, que era o que acontecia na altura, sempre que jogávamos à noite o Caldas não perdia, que perdeu agora com a Mora, mas sim, a Mata é um estádio, faz lembrar um bocadinho o estádio do Jamor, o estádio nacional, e depois não é só isso, é o ambiente também que tem fora do campo, que eu não o vivo, também deixei de ir lá há uns anos também, porque acabava também por depois me chatear em algumas coisas, assim, mas sei que é um ambiente que a minha filha, por exemplo, vive, e que quer antes, quer depois do jogo, faz lembrar um bocadinho que os jogos dos grandes, as relotes, apesar de ser uma coisa mais simples, mais pequenina, mas faz lembrar um bocadinho isso. É como se fosse uma miniatura, digamos exatamente. Assim, mas com a mesma qualidade. Exatamente, e acaba por criou-se esse hábito de ir à Mata, ver um jogo do Caldas. É um programa, não é só um jogo, é um programa, que acabam por ir algumas famílias também, e acaba por ser um programa, e faz com que essa Mata seja de facto um sítio encantado. Nas meias finais de 2017-18 ficou também a ideia de que, se tivesse sido discutida um jogo, a passagem do Caldas poderia ter acontecido. Pelo facto de ser agora só um jogo, frente ao Sporting de Braga, sim, acha que pode mesmo acontecer? Assim, como já disse. Ou pelo menos se o Caldas tem mais hipóteses sendo claro, um jogo. Sendo só um jogo, temos sempre mais hipóteses. A equipa de escalão inferior acaba porque no jogo tudo pode. O futebol é aquele desporto. Eu gosto muito, por exemplo, gosto ainda e jogo a brincar. O voleibol, por exemplo, é um desporto que eu sempre gostei, mas no voleibol é impensável uma equipa de terceira divisão ganhar uma equipa de primeira. Não há hipótese nenhuma. No basquete não há hipótese nenhuma, no handball não há hipótese nenhuma. O futebol é dos poucos desportos onde a percentagem é reduzida, mas há essa possibilidade. São 11 contra 11 dentro de um campo, há essa possibilidade. E só num jogo, se passarmos para 2, já é mais difícil. Só num, essa possibilidade aumenta. Mas se calhar em 2 jogos a possibilidade era 2, 3%, no jogo é 5, 6, 10% no máximo. Pronto, e é isso que nós vamos lutar por isso, e vamos esperar que nós consigamos fazer primeiro uma análise completamente correta daquilo que é o nosso adversário. Consigamos passá-los, nós como treinadores, aos jogadores que interpretem, e depois que tenhamos um dia, ou neste caso uma noite, onde tudo nos corra bem, que a gente cumpra na íntegra, e que o Braga tenha um dia menos bom,
e se isso acontecer, podemos estar a falar mais uma história bonita no clube. Contra o Benfica perderam nos penaltis, contra o Desportivo das Aves perderam no prolongamento. Vai tentar resolver o jogo com o Braga nos 90 minutos? Se for a nosso favor, que seja. Mas há uma coisa que os penaltis eu não vou dizer isto só porque passei. Não sei, e não é fé, porque eu nem sou crente. Mas os penaltis, não é, e não é só por ser o Duarte que está a jogar na taça, que o Wilson tinha esse, e com o Luís Paulo, então, na altura da taça, tínhamos sempre esse. Nós sabíamos que quando íamos aos penaltis, a nossa cabeça, desde o primeiro jogo com o Arouca nesse ano, o que estava no nosso pensamento é assim: o Luís era fortíssimo nos penaltis, e tínhamos jogadores, pela tranquilidade também que lhes dávamos, vai, quando se falhar estamos cá todos para te abraçar, não te preocupes. É quase como a conversa do Ronaldo com o João Moutinho na final exato, do Euro isso mesmo, 2016. isso mesmo, excelente exemplo. E acabámos por ir aos penaltis, a gente com quase certeza. Por acaso, nesse ano na final não, eu disse que era na final, perdão, nos penaltis contra a Polónia, exatamente. Exato. No ano com o Benfica, ou por nós não pensarmos que seria possível ir aos penaltis, não sei, trabalhámos logicamente os penaltis, mas não houve aquela ênfase, não houve aquela é nos penaltis que nós vamos resolver, porque se calhar mesmo na melhor das nossas crenças, a gente olhava para o Benfica, porque se contextualizarmos mesmo à data, era um Benfica mesmo muito forte. Não foi depois de sair o Enzo, foi antes o Benfica depois começou a cair um bocadinho depois de sair o Enzo. Depois chegou o João Neves. Pronto, exato. Mas lembro que o Benfica na altura tinha 7 ou 8 pontos de avanço e acabou depois por ganhar por 2. Era o Benfica mesmo muito forte. Portanto, se calhar no nosso íntimo a gente não estava a pensar que era possível chegar aos penaltis, não demos essa. E por isso, agora, por exemplo, no Tondela, quando nós vamos aos penaltis, eu falo para mim pessoalmente, e conhecendo o Duarte como o conheço, que é um bicho da baliza e nos penaltis é fortíssimo, assim, nós vamos ganhar isto, nós vamos, de certeza absoluta, vamos ganhar isto. E concretizou-se. E como é que explica esta? É que não foi só nos penaltis, a exibição do Sim. Duarte foi uma grande exibição durante todo o jogo. Estamos a falar de um jovem guarda-redes de 19 anos. Também pode ser considerado coragem um treinador apostar num guarda-redes de 19 anos para uma eliminatória de uma Taça de Portugal contra uma equipa profissional? Assim, eu podia dar aquela resposta que me valorizava mais. Assim, tive muita coragem. Com toda a sinceridade, acho que o Duarte não é preciso grande coragem. É um miúdo com muita qualidade e que demonstra no treino. E o Duarte, apesar de ser o primeiro ano de sénior, ele já no passado treinava connosco, foi para o banco muitas vezes, que o Wilson teve lesionado e estava a jogar o Luís Paulo, só não foi, era a situação do Luís estar, o Luís na altura, que era o que estava a jogar na taça, jogava o Luís e o Wilson no banco, ou então o contrário, e por isso é que o Duarte não jogou, porque eram eles dois que estavam a jogar, senão também teria jogado, mesmo como júnior, porque tem de facto muita qualidade. Este ano, com a saída do Luís, ainda se colocaram a mim em cima da mesa a possibilidade de buscar um guarda-redes, e havia até um nome, pronto, que era um nome para lutar diretamente com o Wilson. Eu disse, não, a gente tem aqui um guarda-redes com uma qualidade tremenda, mas não pode jogar só na equipa B, ele com uma qualidade tremenda, ele tem que estar aqui, tem que ter aqui a oportunidade. Pronto, iniciámos a pré-época, até tivemos ali. Foi uma pré-época com o mesmo tempo de jogo para o Wilson e para o Duarte. Depois, no fim, falámos com o Ricardo, do guarda-redes, e eu falámos. Faz sentido ser o Wilson, porque vem da época passada e tem estado bem. E falamos com eles. Um vai ser o guarda-redes do campeonato, até achámos que está a mudar, e o outro vai jogar na taça. Pronto. E o que tiver na altura a jogar no campeonato não joga na taça. E foi assim que aconteceu de forma natural, portanto não vejo que seja. Ontem correu tudo bem e toda a gente fala que o Mister apostou no jovem. Pronto, é verdade, é um jovem, primeiro ano, mas é um jovem com qualidade e vejo com toda a sinceridade um futuro risonho.
Uhum. Em relação à prestação na Liga 3, esta época, como é que avalia a prestação da equipa e se sente que estão criadas as condições até para cumprir os objetivos que foram estabelecidos? Sim, nós, como todas as equipas, temos o objetivo de ficar nas 4 primeiras. Nesta primeira fase, todas as equipas têm esse objetivo. Nós sabemos que somos das equipas que está há mais tempo desde o início na Liga 3 e nunca conseguimos os 4 primeiros, é verdade. Andámos sempre ali perto, mas nunca conseguimos. Este ano fizemos uma primeira volta excelente que nos dá essa perspectiva de podermos entrar lá. Mas sabemos que falta o mais difícil. O mais difícil, porque a segunda volta é sempre mais complicada, os jogos deixam de ser tão abertos, passam a ser jogos mais estratégicos, mais fechados, aproveitar o erro. Deixa de haver ou seja, tanto espaço como existia ou seja, duas equipas a querer ganhar o jogo da mesma forma, começam uma a querer ganhar o jogo de uma maneira, outras a ganhar o jogo já com outra estratégia, e depois há a nossa parte, essa é a parte que envolve as outras equipas, e há a nossa parte, que infelizmente nós passamos sempre um pouco, e que este ano eu quero ver se não é disso, mas o facto de treinarmos ao final do dia, há ali sempre, parece que há uma adaptação à mudança da hora e eu treinar à noite. É que até à mudança da hora nós ainda treinamos às 17h30, ainda treinávamos de dia. Agora, com a mudança da hora, já treinamos de noite. E todos os anos a gente passa um bocadinho. Aliás, este ano nós treinávamos às 18h45 até o ano passado. Por isso é que o Luís Paulo, por exemplo, acabou por não ficar, que houve alguns danos colaterais nesta decisão. Este ano, uma perspectiva de chegarmos a casa uma hora ainda decente, estar com os filhos, estar com a família, estar com a mulher, poder jantar, para mentalmente isto não ser tão difícil, tivemos esta decisão. Treinar às 17h30 e conseguimos juntar um grupo que o pode fazer, apesar de alguns trabalharem, estudarem, mas todos o conseguem fazer. E acho que está a resultar. Falta agora, de facto, esta parte mais que eu acho que é mental, que é a gente sairmos aqui destes 18 pontos que estamos e conseguirmos mais alguma coisa e pensarmos que temos o caminho para atingir os nossos objetivos. Uhum. Falou já aí do seu irmão, do Adriano Vala, que jogou quase 20 anos ao serviço do Caldas. Sempre foi uma referência para si? Sim, sem dúvida. Uma referência como jogador, não tem nada a ver comigo. O meu irmão era defesa esquerda, rápido. O contrário, eu sou mais alto que ele era mais baixo, era um jogador potente. Como jogador não tinha nada, pronto, não era o meu estilo, nem era. Eu lembro-me na altura, o meu nunca fui muito de ídolos, né? Mas aquele jogador que eu admirava. Até aquela pancada de jovem, até no cabelo, tinha o cabelo encaracolado, até no cabelo eu tentava, que era o Mozart do Central, do Benfica. Aquela dupla Mozart-Ricardo foi a dupla da minha juventude e que me fez crescer a gostar. E não sou adepto do Benfica, mas não sou adepto do Benfica, mas era de facto fantástico. O meu irmão era mais um ídolo não era só no futebol. O meu irmão era aquela pessoa que tudo o que ele fazia para mim estava correto e eu admirava. Mais velho, admirava, tinha alguma paciência para mim também, levava-me com os amigos dele, para mim era uma alegria. Eu lembro dali com a carrinha do meu pai ver às quartas as competições europeias. Íamos ver sempre o Sporting e o Benfica, as competições europeias. Depois, na altura, o Sporting era eliminado sempre mais cedo. Agora é ao contrário, o Sporting era eliminado e depois acabámos por ver o Benfica. Eu lembro que fui ver naquele ano o Benfica foi à final, Steaua Bucareste, Roma, e fui ver uma série final com o PSV Eindhoven? Exatamente, isso mesmo. 1988. Isso já tens mesmo essa memória, é melhor que a minha. Mas íamos ver esses jogos. Epá, o meu irmão deixar-me ir no meio dos colegas dele do Caldas, dos séniores do Caldas, e para mim era uma alegria. E pronto, e sempre foi essa referência na vida e no futebol. E a sua família sofre muito pelo Caldas? Tenho uma filha que é mesmo... Eu ia perguntar se sofre mais desde que o Mister treina a equipa ou se sempre foi assim? Não, é assim, a minha filha tem 22, o pai está lá há 10, tinha 11, 12 anos.
Se calhar, se eu falasse antes o que era o Caldas, ela com 11 anos, ela nem sabia, porque já não me apanhou Claro. como jogador, né? Claro. Até ela foi acompanhar. A minha mulher, sim, nós demorámos ainda 5 anos, estamos casados, ela me apanhou como jogador, ainda muito mais reservada, ia para a bancada, sofria um bocadinho, tinha a capacidade de dar uma palavra sempre certa no final dos jogos, pronto. Mas também sinto, a minha mulher também é das Caldas, é da Gugan, pronto, o Caldas para ela também tem muito a ver comigo. Claro. O meu filho, acho que o meu filho vai ser o meu filho é jogador, também joga no Caldas, vai provavelmente apanhar aquela mística e a minha filha também tenho a certeza que aquilo já está enraizado nela. Portanto, quando o pai deixar de estar lá, ela vai estar na mesma, não Então, tenho olha, dúvidas. espera aí que temos aqui uma mensagem de alguém que o acompanha muito perto. É pá. Olá, paizão. Olha, fui desafiada a fazer este pequeno vídeo para ti, a falar sobre ti e sobre o Caldas, que acho que no fundo são duas coisas que se interligam perfeitamente neste mundo. Acho que tu és um bocadinho de Caldas e o Caldas é um bocadinho de ti. No fundo, o Caldas faz parte da nossa família. O avô uma vez disse-me uma frase que era: quando muito se muda, pouco se melhora. E acho que esta frase diz muito daquilo que têm sido estes 10 anos teus neste clube, que também ele é diferente como tu, e aplica-se perfeitamente porque se não fosse a tua forma de ultrapassar os obstáculos, de saberes dar a volta às coisas, de mesmo quando apetece deitar a toalha ao chão, tu nunca desistires e conseguires sempre arranjar uma solução, faz-te uma pessoa diferente. E acho que tu és diferente por isso, exatamente por isso, pela forma como encaras esta vida, pela forma como trabalhas como um profissional sem o seres, e eu digo isto muitas vezes. Mereces tudo o que tens vindo a viver nestes 10 anos, mesmo as coisas más, mesmo isso te ajudou a crescer como treinador, como pessoa, te fez ganhar outros valores e acrescentar a todos aqueles que tu já tens, e que eu tenho muito orgulho nisso e que espero um dia conseguir ser metade daquilo que tu és. Sabes que sofro muito com isto, que sofro muito com o Caldas, mas sofro ainda mais porque te gosto de ver com um sorriso na cara no final de um jogo, que te gosto de ver com um sorriso na cara para mais uma semana de trabalho que tens que enfrentar. E acho que és especial neste mundo, e acho que todos deviam valorizar um bocadinho isso. Nunca mudes e nunca deixes de ser especial como és, e nunca deixes que te façam duvidar dos teus valores. És uma pessoa muito necessária para mim, porque és o melhor pai do mundo, mas sobretudo para mostrar o outro lado da moeda, em que não é preciso zeros nas contas para seres mais feliz, que a felicidade se constrói com trabalho, e acho que tu és um trabalhador nato e que fazes tudo isto com amor à camisola, e é isso que te move, é isso que te dá vontade, e eu tenho muito orgulho nisso. E olha, como adepta, obrigada por tudo o que fazes pelo nosso Caldas. E como filha, quero que saibas que tenho muito orgulho naquilo que tu és, no treinador que és. E desculpa se sofro muito e se tu não gostas que sofra tanto pelo Caldas. Sofro ainda mais se não conseguir ver-te com um sorriso na cara e com o sentimento de missão cumprida todas as semanas. Beijinho grande e gosto muito de ti. Pensei que apanhaste o ponto fraco, a minha filha é o meu ponto fraco. Mas é uma grande mensagem. É uma grande mensagem. Pá, felizmente eu acho que eu, a mãe, acho que fizemos um bom trabalho. Sério, esse não é por as palavras dela, acho que fizemos um bom trabalho, que é uma miúda com valores, e o Miguel também estamos a trabalhar para isso. Acima de tudo, miúdos jovens com o que eu lhes digo a eles. Ela disse ali uma coisa que é uma realidade lá em casa.
Nós nós não precisamos de dinheiro para ser felizes, nem precisamos de dinheiro para ser boas pessoas. E precisamos é ter capacidade de trabalho e lutar pelos nossos objetivos. E acima de tudo, vivemos nesta vida com valores, com respeito por toda a gente. E isso eu sei que ela tem, de certeza. Pai, obrigado por este bocadinho. Fizeste chorar, mas obrigado. Daqui a 50 anos, como é que gostava que o recordassem no Caldas e nas Caldas da Rainha? Pá, eu acho que já vou ser recordado como... Já bati muitos recordes no Caldas, mais jogos, mais vitórias, mais longe na taça, mais uma série de coisas. Portanto, vou ser recordado como um dos bons treinadores do Caldas e o treinador que levou o Caldas às meias finais. E se este ano fizer mais alguma coisa engraçada, também vou ser recordado por isso. Mas acima de tudo, é para que me recordem como eu vou recordar o meu pai, por exemplo. Recordem quando o meu pai vai fazer 92 anos, e eu sei quando o meu pai, e Deus queira que ainda demora alguns anos, não vai demorar muitos mais, eu sei, mas quando demora ainda mais uns aninhos. Vai gostar de ver esta entrevista. Vai, e a minha filha vai mostrar, não preciso ser eu. Mas quando o meu pai se for embora, eu sei que não vai haver ninguém que vai chegar ao pé de mim e que não vai dizer que o meu pai era uma boa pessoa, uma pessoa com valores e trabalhador. Eu sei que vão dizer isso do meu pai. Se disserem isso de mim, eu já fico feliz. Também sei que quando a minha mãe faleceu, também era... Ninguém precisa... Isto não é... Eu como filho não preciso que me digam isso, que eu sei. Mas saber que as outras pessoas também veem isso, é bom. Se me virem isso, se os outros também virem isso de mim, que eu sei que os meus filhos vão ver isso de mim, mas se virem isso de mim, eu já fico satisfeito. Obrigado, José Valdo. Obrigado eu já me enganaste. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Foi mais um Final Cut, podcast da Sports Tailors. Já sabe, se ainda não nos segue, pode fazê-lo através das plataformas habituais, Apple, Spotify e YouTube, neste que é um podcast sempre apoiado por craques.pt. Voltaremos em breve com um convidado de igual valor.